Eu tenho 77 anos e por 6 minutos o meu coração parou de bater num quarto do segundo andar do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba, Minas Gerais. 6 minutos. Foi o que me disse o médico cardiologista na manhã seguinte, parado ao lado da minha cama, com um prontuário na mão, e aquela expressão que os médicos têm quando querem ser precisos sem assustar. 6 minutos em que o meu corpo ficou imóvel naquela cama de hospital, enquanto a minha filha Rosângela sentava no corredor num banquinho de plástico com um copo de café que ela nem chegou a tomar, ouvindo os alarmes sem ainda saber o que eles queriam dizer. 6 minutos em que eu estava em outro lugar completamente. Quero que você entenda isso antes de qualquer outra coisa. Não estava dormindo, não estava sonhando, estava em outro lugar. E o que encontrei lá mudou para sempre tudo o que eu pensava que sabia sobre a dor, sobre Deus e sobre o filho que enterrei no coração há mais de 50 anos. Se você já perdeu alguém antes de estar pronta, um filho, um marido, uma mãe, preciso que você fique comigo agora. O que vou compartilhar com você não vai te deixar do jeito que te encontrou. E se essas palavras chegarem à sua alma do jeito que essa experiência chegou à minha, eu te convido a ficar nessa comunidade, a deixar uma palavra nos comentários para que eu saiba que você está aqui do meu lado, e a se inscrever para que a gente possa continuar caminhando juntos nessa estrada da fé. Somos todos peregrinos a caminho do mesmo lar, e nenhum de nós deveria fazer essa jornada sozinho. Não sou uma mulher que gosta de chamar atenção. Quero te dizer isso para que você entenda o peso do que estou contando. Passei 50 anos fazendo as coisas pequenas e necessárias da vida. A catequese na paróquia de Nossa Senhora da Abadia, no sábado de manhã, durante mais de 20 anos. O caldinho de feijão que eu levava para os vizinhos doentes. Os biscoitos de polvilho que fazia todo final de ano para distribuir entre as comadres. A feijoada dos domingos, quando os filhos ainda eram pequenos, e a casa enchia de gente e de barulho e de aquele cheiro de alho no azeite que ficava por horas. Nasci no interior de Minas, numa cidade pequena, perto de Araxá, onde todo mundo conhece o nome de todo mundo, e onde as crianças crescem entre o cheiro de pão de queijo de manhã cedo e o som dos sinos da igreja no sábado à tarde. Me casei com Geraldo, que era trabalhador nas fazendas de cana e que tinha aquelas mãos grandes de homem do campo e uma paciência com os filhos que eu nunca tive de mesma forma. Criei 3 filhos num sobradinho de tijolo aparente na Rua do Cruzeiro.
Fiquei viúva quando tinha 62 anos e durante toda essa vida carreguei algo que poucos sabiam que eu carregava, porque há dores que a gente aprende a carregar em silêncio, com a discrição que a vida vai ensinando. Mas antes de te contar o que vi, preciso te contar o que carreguei por 50 anos, porque você não consegue entender o presente sem antes entender a ferida, e porque acredito que Deus me pediu para voltar justamente para que outras pessoas feridas possam ouvir o que tenho a dizer. Na primavera de 1971, eu tinha 21 anos. Geraldo e eu estávamos casados há 2 anos. Morávamos num quarto e cozinha alugado na Rua do Comércio, num cortiço de porta e janela, onde o calor de Minas entrava livre e onde à noite a gente ouvia o passarinho que havia no pé de mangueira do quintal. Eu estava no 7º mês de gravidez do nosso primeiro filho. A parteira da Santa Casa tinha dito que seria menino. Geraldo ficou orgulhoso do jeito quieto e bonito que ele ficava orgulhoso. O peito cheio, os olhos brilhando, sem fazer alarde. Já tínhamos escolhido um nome, João Pedro Ferreira dos Santos. João por meu pai, um homem de fé que rezava o terço todo dia antes de dormir e que nunca deixou de cumprir a promessa que fez para Nossa Senhora da Abadia. Bordei um lencinho com as iniciais JP numa tela branca que guardei dentro do enxoval dobrado com capricho na gaveta do guarda-roupa. Lembro o peso do tecido nas mãos. Lembro o cheiro de lavanda que eu colocava entre as roupinhas. Lembro de ter ficado parada na porta do quartinho que seria dele, num fim de tarde quente de outubro, e ter sentido que o futuro era uma coisa enorme e luminosa, que já quase dava para tocar com as mãos. João Pedro nunca voltou para casa. Foi um parto difícil na Santa Casa de Misericórdia, aquela maternidade antiga, com os corredores compridos de azulejo branco e o cheiro de éter que grudava na roupa. Houve uma complicação com o cordão umbilical que ninguém percebeu a tempo. Me disseram depois, quando eu ainda estava atordoada e dolorida, e perguntando onde estava o meu bebê. Levaram ele antes que eu pudesse vê-lo direito, antes que eu pudesse contar os dedinhos ou sussurrar o nome no ouvido dele, do jeito que eu tinha planejado fazer durante meses. E por 50 anos vivi com aquele vazio específico que só as mães que passaram pela mesma coisa entendem. A gente não esquece, não supera exatamente, mas aprende a caminhar ao redor daquela ausência, como a gente aprende a desviar de uma pedra no meio do caminho que não tem como tirar. Tive os outros filhos e os amei com tudo que sou,
mas em algum lugar da arquitetura do coração ficou um quarto fechado, e dentro dele estava um lencinho bordado e um nome que eu falava às vezes baixinho, especialmente em outubro, quando a chuva batia na telha de barro e o cerrado ficava daquele verde escuro que só aparece depois da primeira chuva da temporada. João Pedro. João Pedro Ferreira dos Santos. João Pedro, meu primogênito. Quando cheguei ao hospital naquele outubro, com 77 anos, o meu corpo estava cansado, com um cansaço que já fazia tempo havia deixado de ser só físico. A insuficiência cardíaca não vem de repente, vem devagar, como a seca que vai chegando no cerrado, sem avisar com clareza, mas deixando sinais que a gente vai ignorando até não poder mais. Primeiro foi a escada, depois foi a caminhada até o mercadinho, depois foi simplesmente levantar da cadeira sem que o coração concordasse logo de cara. Os remédios foram se acumulando na mesinha de cabeceira como uma pequena assembleia de lembretes sobre os limites do corpo. Tinha me acostumado a dormir quase sentada, porque deitada a pressão no peito aumentava, e nas madrugadas, quando o bairro estava quieto e só se ouvia o canto do sabiá no pé de aroeira lá fora, eu rezava com aquelas orações simples de quem está muito cansado. Senhor, confio no Senhor. O que vier, nas mãos do Senhor está. Na tarde em que fui internada, sentia aquela pressão no peito desde o meio-dia. Fui esperando, porque não queria preocupar a Rosângela, que já tinha bastante coisa com a vida dela. Quando ela me viu na cara, entendeu que era sério e me levou para a UPA sem me deixar terminar o que estava fazendo. No pronto-socorro, as coisas se moveram rápido. Me subiram para a cardiologia, colocaram os monitores, falaram comigo com aquela calma estudada que os médicos aprendem justamente para situações em que a calma é a coisa mais difícil de manter. Naquela noite, sozinha no quarto, depois da visita de Rosângela, com um buquê de flores amarelas que ela tinha trazido, girassóis, que eram minhas flores preferidas desde menina. Me peguei olhando pela janela para as luzes do estacionamento lá embaixo. Ouvi o bip constante dos monitores. Ouvi o murmúrio distante do corredor. Senti um cansaço que era mais fundo do que qualquer outro cansaço que eu tinha sentido na vida. E então o som foi embora. Não houve dor. Preciso te dizer isso primeiro e com toda a clareza, porque sei que é isso que a gente mais teme, que o momento de morrer seja uma violência, um rasgão, uma agonia. Não foi nada disso. Foi a coisa mais suave que experimentei em 77 anos de vida. Foi como se alguém tivesse tirado dos meus ombros um peso
que eu nem sabia mais que ainda estava carregando. No momento estava no quarto com os girassóis e os monitores, e no instante seguinte estava em um lugar para o qual eu não tinha categoria em nenhuma língua que conheço, e estava mais desperta do que jamais estive, mais completamente presente, mais especificamente eu mesma do que em qualquer momento da minha vida na Terra. Luz é a primeira palavra que me vem, mas ela fica curta. O que me encontrou lá não era brilhante do jeito que é o sol de meio-dia no cerrado em agosto, aquele branco cru que resseca tudo. Era uma luz quente, que respirava, que tinha a qualidade da palavra bem-vinda. Era uma luz que se reconhecia antes de você entender por quê. E com a luz veio a cor. Não as cores das coisas da terra, mas os originais, dos quais todas as nossas cores são apenas cópias desbotadas. O amarelo dos girassóis, que eu amava desde menina, é só uma sombra do que vi lá. O verde do cerrado, depois da primeira chuva, aquele verde que parece que o mundo inteiro acaba de respirar, é só um sussurro do que existia naquele lugar. E com a cor veio a presença, não uma multidão, não a imagem do céu apinhado que a gente às vezes imagina, mas uma proximidade, um calor de pessoas conhecidas e amadas, um senso de ser reconhecida antes mesmo de conseguir olhar para cima e colocar nome em alguém. E então eu o vi. Vou ser cuidadosa aqui, porque não vou vestir isso com palavras que o façam menor ou mais espetacular do que foi. Ele estava presente de um jeito que organizava tudo ao redor dele, da forma como o sol organiza a luz de uma sala. Havia nele uma qualidade que só posso chamar de autoridade. Não a autoridade do poder imposto de fora, mas a autoridade da origem. Do jeito que o fogo tem autoridade sobre o calor. Eu sabia, com cada capacidade de saber que eu tinha, que aquele era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que eu tinha aprendido a amar desde criança na paróquia do meu bairro, nas missas de domingo com o cheiro de incenso e as imagens de santos nas paredes de azulejo pintado. Eu o conhecia não como uma conclusão da mente, mas do jeito que você conhece o seu próprio nome, imediatamente, completamente, sem precisar de confirmação. E ao lado dele, perto dele, numa posição que comunicava pertença e segurança do jeito que uma criança pequena comunica pertença quando levanta o braço sem olhar para procurar a mão da mãe. Estava um rapaz. Aparentava ter uns 25 anos.
o cabelo escuro da família Ferreira, os olhos da minha mãe. Estava me olhando com uma expressão que não tem equivalente em português nem em nenhum outro idioma que eu conheça, porque ela continha reconhecimento e ternura e algo que só consigo descrever como a conclusão de uma frase que tinha ficado incompleta desde aquele outubro de 1971 na Santa Casa. Jesus me comunicou, não com voz, não com som, mas diretamente no centro do que eu era, isto. Este é João Pedro. Ele é conhecido aqui desde o princípio. Sempre foi meu. E naquele instante, a pedra que eu tinha carregado no peito por 50 anos simplesmente deixou de existir. Não gradualmente, não em parte, completamente, como se nunca tivesse estado lá, como se a própria dor tivesse sido respondida por dentro por algo mais fundamental e mais verdadeiro do que a dor. João Pedro não era uma tragédia, não era uma ausência, não era uma vida interrompida, não era uma história que terminou antes de começar. Era uma alma que tinha simplesmente continuado num registro que meus sentidos de mãe não conseguiam alcançar. E ele estava inteiro, e era conhecido, e tinha uma alegria que não precisava de comparação com nenhuma alegria que eu tivesse conhecido na terra. Eu podia sentir a personalidade dele com a mesma clareza com que sinto o sol na pele, o humor específico dele que eu reconheci sem nunca ter conhecido na terra, a ternura dele, a qualidade única e insubstituível do ser dele, que não tinha sido apagada nem ao menos pausada, mas simplesmente levada adiante no cuidado daquele que o criou. Nos comunicamos naquele espaço sem tempo, João Pedro e eu, de um jeito que não precisava de palavras e que não perdia nada na tradução. E o que entendi não foi só que ele estava bem, foi a certeza de que ele nunca tinha se perdido. Tinha sido sustentado desde o primeiro momento da sua existência na mão daquele que sustenta todas as coisas. E os meus 50 anos de dor tinham sido a dor de alguém olhando para uma porta fechada, sem saber que do outro lado o quarto estava cheio de luz. Naquele tempo que não tinha medida, Jesus me mostrou outras coisas. Me mostrou a minha vida, não como um julgamento, não como uma auditoria de falhas e conquistas, mas como uma revelação da graça que tinha acompanhado cada momento dela, visto e invisível. Me mostrou as orações que eu tinha rezado no desespero, aquelas que eu achei que não foram ouvidas, e vi que cada uma tinha sido recebida, cada uma guardada com cuidado, cada uma trabalhando de formas que não podiam ser vistas de dentro da janela estreita
de uma vida humana. Vi o lencinho bordado com as iniciais JP, que eu tinha feito em 1971, naquele quarto e cozinha quente de outubro. E entendi que mesmo aquele pequeno ato de amor e preparação tinha sido um ato de fé e tinha sido honrado. Vi os momentos em que falhei, a impaciência, o medo, as vezes em que não dei o que devia dar porque estava esgotada demais. E vi esses momentos sustentados numa misericórdia tão vasta e tão específica e tão pessoal que algo em mim se quebrou de um jeito bom. Do jeito que se quebra algo que ficou duro demais, por tempo demais. Não queria voltar. Vou te dizer isso com honestidade, porque acho que a honestidade é o único que posso oferecer a Deus e a você neste ponto. Quando chegou o entendimento de que eu voltaria para o meu corpo, e chegou como chega a maré, certo e inevitável, e cada vez mais próximo. Minha primeira resposta não foi resignação nem sacrifício nobre, foi resistência. Uma resistência pura e simples que vinha do amor, de não querer ser separada de novo do meu filho, de não querer deixar aquela presença. E então me foi dado entender algo que carrego agora como fundamento de tudo em que acredito. A volta não era um castigo, era uma missão. As pessoas que ouviriam esse testemunho já eram conhecidas naquele lugar antes de eu abrir a boca. Já eram amadas, já estavam sustentadas, e eu precisava voltar para dizer a elas. A volta para o corpo foi uma volta para a dor. Não vou minimizar isso. A pressão no peito voltou imediatamente, e havia mãos e vozes, e o som dos equipamentos, e a voz de Rosângela em algum lugar perto, dizendo: "Mãe, mãe, mãe", com uma voz que ela estava segurando com tudo o que tinha. Voltei para o corpo que dói e cansa e anda devagar, mas voltei carregando algo que nenhuma doença, nenhuma dor, nenhuma passagem do tempo consegue me tirar. Voltei sabendo que João Pedro está vivo, não só na minha memória, não como uma história que eu me conto no escuro para tornar a dor suportável. Vivo no sentido mais pleno possível dessa palavra, mais plenamente vivo do que eu jamais estive neste corpo, conhecido pelo nome, na presença do Deus vivo que o criou e que nunca o soltou.